Não se esqueça de dar o like. Descobri recentemente que meu namorado há 9 anos e meio tem sabotado intencionalmente minhas tentativas de perder peso. Há alguns dias, encontrei o seu celular ligado enquanto ele estava no chuveiro e descobri que ele tinha uma conta secreta no Reddit, onde estava discutindo como me manter gorda e me engordar ainda mais em vários subs e se vangloriando de como estou enorme. Ainda não o confrontei porque não sei o que dizer, mas estou me sentindo muito angustiada neste momento. Para contextualizar, tenho sido gorda a vida toda e tenho tentado diferentes dietas, com pouco ou nenhum sucesso. Sempre culpei a mim mesma, mas agora sei que não foi minha culpa. Quando nos conhecemos, eu tinha por volta de 135 quilos, agora, 9 anos e meio depois, estou com mais de 225 quilos. No ano passado, meu peso ultrapassou a capacidade da balança e fiquei com medo de comprar uma nova. Quando nos conhecemos no ensino médio, fiquei radiante por ele querer conversar comigo, quanto mais me namorar. Talvez eu fosse fácil demais de agradar, mas eu era uma das garotas mais gordas da minha escola, então estava desesperada para fazer o relacionamento dar certo. Olhando para trás, definitivamente havia sinais que eu poderia ter percebido, se não fosse tão distraída. Comecei a comer fora com mais frequência, quando começamos a namorar, e ele passou a comprar roupas novas para mim, que geralmente eram folgadas ou de tamanho maior. Quando comecei a ganhar peso, ele não mencionou nada. Quando realmente comecei a ficar insegura em relação a isso e perguntei se ele havia notado, ele disse que não e que não se importava, além de eu não dever me preocupar com isso. Lembro-me que, mais tarde naquele dia, ele me levou para comer fora para tirar isso da minha cabeça. Foi assim que sempre foi. Eu dizia que estava preocupada com meu peso, ele desconversava e, no final das contas, íamos comer fora e eu esquecia o assunto. Por 9 anos e meio, só tenho ganhado peso, não muito, talvez 1 ou 2 quilos por mês, misturado com a perda de alguns quilos, graças a dietas moderadamente bem-sucedidas de vez em quando, mas isso se acumulou e piorou recentemente. Ando com um andar permanente e o menor movimento ou ficar em pé pode me deixar ofegante. Neste ponto, até minha capacidade de dirigir é limitada, porque estou quase grande demais para caber no carro e ele é baixo demais para eu conseguir sair. Sempre que digo a ele que estou com medo do quanto engordei, ele me tranquiliza, dizendo que não é motivo de preocupação. Ele me conforta com comida ou intimidade, dizendo que vai me ajudar a começar uma dieta, embora seja uma tentativa morna ou nunca aconteça. Tenho um desejo desesperado de ter filhos, mas estou preocupada em não conseguir acompanhá-los, e Deus me livre se algo acontecer comigo e eu não puder ajudá-los. 2 semanas atrás, minhas pernas cederam quando eu estava tentando subir as escadas com a roupa suja, e tive que pedir ajuda ao meu vizinho, porque estava grande demais para conseguir subir sozinha. Agora estou com medo de subir as escadas, quando estou sozinha em casa. Desculpem-me pelo desabafo. Sei que alguns de vocês dirão para deixá-lo ou denunciá-lo por abuso, mas estou tão gorda que fisicamente não consigo viver sem ele. Além disso, estamos namorando há tanto tempo e ainda o amo, tenho certeza de que ele vai me pedir em casamento em breve e finalmente poderei ter filhos. Ele me permitiu parar de trabalhar e ser dona de casa, quando fui demitida e estava claramente com dificuldades, devido ao meu peso. Então, se meu peso é tão importante para ele, acho que devo aprender a gostar dele também. Além disso, sejamos sinceros, com 26 anos e mais de 225 quilos, duvido que eu consiga encontrar alguém que queira me namorar. Eu não sei nem o que falar depois dessa história. Fala pessoal, tô passando rápido para avisar que eu abri a loja do canal. Então se você curte meu trampo e quiser me ajudar a manter e crescer cada vez mais esse projeto, tem vários produtos para você escolher. Tem camiseta masculina e feminina, regata, pôster e caneca. É só acessar o primeiro link da descrição ou colocar lojadorobô.com. Minha namorada de 6 meses fingiu comprar uma casa para nós. Eu, 34, comecei a namorar minha namorada, 28, no final de fevereiro. No início de abril, as coisas estavam indo muito bem entre nós.
Embora ela fosse muito insegura e me dissesse várias vezes como tinha problemas de abandono e sentia que não merecia estar comigo, eu realmente acabei me apaixonando por ela e ela estava perdidamente apaixonada por mim. Havia apenas um problema: ela morava a 80 quilômetros de distância. Nesse ponto, eu já tinha expressado várias vezes a ela que não via esse relacionamento durando com tanta distância entre nós, devido ao planejamento meticuloso que se exigia para nos encontrarmos e a inconveniência geral disso. Eu moro com minha mãe e ela mora em uma cidade muito pequena, logo, ela não podia se mudar para minha casa e eu, gostando mais da vida na cidade grande, não queria me mudar para sua casa. Ela propôs, então, comprar uma casa nas proximidades e nos mudarmos para lá. Há mais uma coisa que devo mencionar: ela afirma que herdou $5.500.000 de seu avô. Digo que ela afirma porque, até hoje, nunca vi um extrato bancário seu, apesar de implorar para ajudá-la a abrir uma conta de corretagem e investir parte desse dinheiro no mercado de ações, em vez de deixá-lo parado em contas correntes e contas poupanças. De qualquer forma, em meados de abril, ela e eu escolhemos uma casa depois de vermos fotos de imóveis locais. Ela foi ver a casa um dia, enquanto eu estava no trabalho, e me mandou uma mensagem de texto dizendo que fez uma oferta. Alguns dias depois, ela me disse que estava muito nervosa porque o anúncio foi removido e ela não sabia se isso era um bom sinal ou um mau sinal. Passados mais alguns dias, ela me mandou uma mensagem de texto dizendo que sua oferta foi aprovada e a venda estava oficialmente pendente. Eu a parabenizei. Estranhamente, depois disso, não ouvi muito sobre a casa por um tempo. De vez em quando, ela a mencionava, mas não parecia estar muito empolgada. Eventualmente, ela me disse que fecharia oficialmente a compra da casa e pegaria as chaves em 31 de maio. Eu não fui convidado para o fechamento do negócio. No entanto, ela me levou para ver a nova casa antes da conclusão da transação. Naquela época, coincidentemente, e quero dizer isso, ela começou a ter problemas neurológicos graves, diagnosticados posteriormente como lúpus. Minha preocupação principal com ela no mês seguinte e no próximo foi em razão de sua saúde. A mudança era minha menor preocupação. De vez em quando, no entanto, ela mencionava algo sobre a casa. Por exemplo, ela me disse para eu escolher algum equipamento de academia para a casa, que ela o compraria e mandaria diretamente para lá. No final de julho, ela começou a receber tratamento para o lúpus e sua saúde melhorou consideravelmente. Comecei a mencionar como queria ajudá-la a organizar as suas coisas e empacotá-las para a mudança. Ela sempre adiava isso ou ficava na defensiva, dizendo que sentia que eu a julgaria pelas bagunças que alguns cômodos de sua casa haviam se tornado enquanto ela estava doente. No início de agosto, comecei a pressioná-la de forma gentil, mas um pouco persistente, para deixar-me ajudá-la a iniciar a mudança. A desculpa dela era que não queria ser um fardo para mim, então estava recrutando seu primo para ajudá-la. O único problema era que, segundo ela, o primo estava reformando a própria casa e constantemente a deixava na mão, semana após semana. Novamente implorei a ela para deixar-me ajudá-la na mudança. Eu disse a ela, meio que brincando, que estava começando a me sentir como se estivesse sendo enganado nesse ponto, e isso a deixou furiosa. Eu me desculpei, tivemos uma boa conversa e ela se deu a meta de 1º de setembro para estar na nova casa. Isso me fez sentir bem em relação às coisas. Claro, quando o 1º de setembro chegou, ela me disse que estava se sentindo mal por tirar os filhos da escola, que havia começado no dia 20 de agosto, ou algo assim. Aparentemente, não havia ocorrido a ela, quando estabeleceu a data de 1º de setembro, que seus filhos já estariam na escola antes disso. Ops! Nesse ponto, eu estava ficando frustrado. Entendi que ela queria considerar os sentimentos dos filhos, e eu também. Então, eu me ofereci para ir até lá e conversar com eles sobre como, se quisessem me ver mais, e eles me adoravam, teriam que mudar de escola em breve. Ela disse que parecia uma boa ideia, que ambos poderíamos conversar com eles, como uma família. Alguns dias depois, perguntei a ela quando eu poderia ir até lá e falar com as crianças. A resposta dela? Já falei com eles sozinha. Eles concordaram em esperar até o feriado de Ação de Graças para mudarem de escola, para que seja mais fácil para eles. Fiquei furioso quando ela me mandou essa mensagem, não tanto porque a data da mudança foi adiada novamente por um período tão longo, mas porque comecei a ficar muito desconfiado sobre se essa conversa com as crianças realmente tinha acontecido.
Toda essa confusão estava colocando uma grande pressão em nosso relacionamento, então, decidi terminar com ela. Disse a ela o que sentia sobre morarmos tão longe, que não queria mais estar exclusivamente com ela, estando tão longe. Ela me disse: querido, eu ia te fazer uma surpresa na próxima semana. Eu fiz convites para uma festa de inauguração da casa em 22 de setembro e ia dizer para você não pegar nenhum turno na semana que vem, porque você está me ajudando a me mudar. Encontramo-nos no dia seguinte, ela chorou, conversamos e eu a aceitei de volta. Há mais uma coisa que eu esqueci de mencionar: no dia anterior ao de terminar com ela, eu lhe liguei e perguntei, pelo telefone, gentilmente: ei, querida, você pode me enviar o endereço da casa nova? Ela concordou, de má vontade, e depois desligou o telefone. Perguntei por que ela fez isso. Ela disse: sinto que essa casa é tudo com o que você se importa. É bom lembrar que eu mencionava a casa 1 ou 2 vezes por semana, no máximo. Eu disse a ela que estava longe de ser a única coisa com a qual me preocupava, mas que eu me sentia no direito de, pelo menos, saber o endereço da casa onde construiríamos uma vida juntos. A casa com um belo lago atrás dela, onde acordaríamos todas as manhãs e sairíamos para passear com o garoto, o cachorro dela. Nossa casa dos sonhos, como ela já a chamou. Enfim, chegamos ao fim da história. Na última terça-feira, perguntei a ela novamente, pelo telefone, sobre o endereço da casa, e ela novamente ficou na defensiva e me acusou de só me importar com a mudança. Já chega, decidi, eu iria descobrir o endereço por mim mesmo. Lembrei-me de ela ter me enviado fotos da casa no anúncio na internet antes de alegar ter fechado o negócio, e eis que uma daquelas fotos tinha o número da casa. Eu não sabia o nome da rua, mas o número da casa e a cidade eram suficientes para eu encontrar o histórico de venda no Google. As fotos apareceram, batiam com as que ela me enviou, e a visualização do Google Street View correspondia ao que eu lembrava da rua da única vez que ela me levou lá. Esta era a casa. E adivinhe o que diziam os anúncios, retirados do MLS? 7 de abril, anúncio removido, exatamente como minha namorada me disse na época. 7 de junho, anunciada, lembre-se, ela alegou ter fechado o negócio em maio. 2 de agosto, preço reduzido. 12 de agosto, preço reduzido. 14 de agosto, venda pendente. 5 de setembro, vendida. Fui a 8 sites imobiliários diferentes e encontrei basicamente as mesmas informações em cada um deles. O melhor de tudo foi que encontrei o nome da corretora de imóveis que vendeu a casa, então, liguei para ela. A corretora me confirmou que a casa não foi vendida até 5 de setembro, o proprietário anterior não se mudou até meados de agosto, a idade do novo proprietário não coincidia com a descrição que dei da minha namorada. Além disso, consegui encontrar a corretora de imóveis no Facebook e o seu perfil é público. Sabe o que encontrei lá? Uma postagem de autocomemoração da venda da casa, datada de 6 de setembro, juntamente com uma foto de sua cliente extasiada, que não se parecia em nada com minha namorada. Vou encerrar as coisas por aqui. Quando descobri o endereço, liguei para minha namorada, perguntei se aquele era o endereço correto e ela confirmou. Imediatamente entrei no carro e fui até lá. No caminho, liguei para ela e disse o quanto essa era uma viagem agradável e fácil a partir da minha casa atual, ao que ela respondeu: eu sei, já te levei lá uma vez, lembra? O que confirmou novamente que esta era a casa que ela me disse ter comprado para nós. Ela começou a ficar nervosa, perguntando-me: o que você vai fazer quando chegar lá? Eu lhe disse que só iria dar uma volta por fora. Ela respondeu: tudo bem, mas se eu receber uma ligação. Eu disse: não estou preocupado, é a sua casa. De repente, do nada, ela disse: meu tio está morando lá. Ele está passando por um divórcio. Novidade para mim. De qualquer forma, finalmente contei a ela que encontrei o histórico de anúncios e que falei com a corretora de imóveis. Tudo o que ela disse sobre o que a corretora me falou foi: isso não é verdade. O resto foi apenas: por que você está agindo assim, repetidas vezes. Disse a ela que isso era a coisa mais fácil do mundo de esclarecer, basta vir e abrir a porta da frente da casa para mim e eu admitirei o quão errado e estúpido sou. Ela ignorou completamente, então, desliguei o telefone.
Ela bombardeou meu celular com ligações por alguns minutos, e depois disso, não ouvi mais nada dela. Estaria mentindo se dissesse que não estou igualmente devastado e chocado. Sinto que meu mundo foi virado de cabeça para baixo. Eu realmente amava essa mulher e amava ainda mais os filhos dela. Queria uma família com ela e sentia que ela estava lá para mim, e tudo se dissipou em questão de minutos. Era tudo uma ilusão. Estou lutando com isso. Sim, ela é um problema, mas acho que ele também é. Namorando há cerca de 3 meses e já estava implorando para que ela o deixasse gerenciar o dinheiro dela. Em seguida, decidiram comprar uma casa juntos para os dois, da qual ele não estava contribuindo em nada, mas na hora de fazer a oferta e pagar, ele não participou. No entanto, quando tudo estava feito, lá estava ele pronto para se mudar para a casa dos sonhos deles. E toda essa coisa de dizer às crianças que, se quiserem me ver mais, terão que mudar de escola, sim, acho que os dois são péssimos. Eu estava suplicando a ela que comprasse um fundo de índice para que o dinheiro dela pudesse render para ela. Não insisti em supervisionar isso, ela simplesmente não fazia ideia de como fazer isso e, na verdade, me pediu para orientá-la em algum momento. No entanto, esse momento nunca chegou. Sempre que eu tocava no assunto, ela basicamente dizia, sim, depois. Não acho que tenha sido deselegante da minha parte querer ajudar minha namorada a ganhar dinheiro da maneira menos arriscada possível. Nunca pedi a ela para comprar uma casa ou para se mudar mais perto de mim, ela propôs isso do nada depois que eu disse a ela que não via nosso relacionamento como algo mais do que casual devido à distância entre nós. Ela também conhecia minha situação financeira. Tenho algum dinheiro em meu nome, mas ajudo financeiramente minha mãe em parte e também estou cursando minha graduação, então não seria capaz de comprar uma casa agora. Ela estava bem ciente disso. Quanto à questão das crianças, sim, eu entendo como isso pode parecer deselegante. No entanto, as crianças dela me adoravam e sempre pediam para me ver. Especialmente o filho dela. Nunca mais quero fazer sexo, nunca, mas não quero perder ou magoar meu marido. Venho lidando com isso há mais de 1 ano. Eu, 29, sou casada com um homem a quem chamaremos de John, 30. Vi outros posts aqui de pessoas em situações semelhantes e fiz algumas coisas ao longo do último ano, mais ou menos. Fui a médicos, terapeutas, perguntei online sobre soluções, mas minha libido está simplesmente morta. Nada atrás de volta, ninguém tem respostas ainda. Estou em perfeita forma, John também está, não perdi o amor ou a atração física por ele, não tenho desmorfia corporal, os níveis hormonais estão normais, não uso contraceptivos hormonais e não tomo outros medicamentos. Tentei soluções online inúteis e até pólio de cobra, mas, lá no fundo, acho que sabia que essas coisas nunca funcionariam. Estamos juntos há 7 anos, casados há 3. Somos felizes, temos uma casa e boas carreiras, 3 cachorros maravilhosos e nossas famílias se dão bem. No entanto, simplesmente não consigo suportar a ideia de fazer sexo novamente. Só de pensar nisso, minha pele se arrepia. Tenho dado desculpas para adiar ou simplesmente o tenho enfrentado quando ele claramente está excitado, e eu não tenho coragem de olhá-lo nos olhos e dizer peca. Literalmente, choro quando estou sozinha. Eu fui a primeira parceira de John, mas ele não foi o meu primeiro parceiro, eu o ensinei a ser meu amante. Tudo estava bem por mais de 5 anos, John é atencioso, leva o tempo necessário, garante que ambos se divirtam e se sintam satisfeitos. Sinto-me terrível apenas por considerar falar com ele sobre isso. Antes do último ano, fazíamos sexo praticamente todos os dias. Ao longo do ano passado, minha libido morreu lentamente. Acho que simplesmente não quero fazer sexo, nunca mais. Isso é tão estranho? Por que isso é tão errado? Como devo abordar isso com o John? Planejo conversar com ele em nosso próximo dia de folga juntos, daqui a 5 dias. Tenho esse tempo para decidir o que fazer. Não posso fazer isso com ele ou comigo por mais tempo. Está certo eu cortar unilateralmente essa parte do nosso relacionamento? Eu acho que não, mas todos dizem que eu não devo ser forçada a fazer isso apenas para manter meu casamento. Isso parece bobagem, com base nos outros posts aqui, pois eu sei que o sexo é importante. Não sei o que fazer a seguir.
Ele está completamente no escuro sobre isso porque tenho medo do divórcio, não quero que ele pense que não o amo ou que o acho pouco atraente. Tenho medo de magoar meu melhor amigo, não quero que ele se ressinta ou se sinta preso. Qualquer conselho, por favor. Sinto que estou prestes a destruir nossas vidas inteiras. Atualização. Decidi falar com ele mais cedo do que tarde e tirei alguns dias de folga do trabalho para resolver isso. Acho que ele pode ter me deixado por causa da parte de ter mentido para ele por um ano. Estou principalmente desabafando. Não acho que haja algo que eu possa fazer sozinha para consertar isso. John não estava zangado, a princípio, mas deixou claro que não suportaria um casamento sem sexo. Ele também ficou um pouco chateado por eu ter perguntado se ele ficaria bem em dormir com outras pessoas. Ele é uma daquelas pessoas super honestas e mantém seus valores bastante fortes, o que é uma das muitas coisas que respeito nele. Houve muitas emoções, ele andava pelo bairro algumas vezes, voltava e fazia perguntas, depois saía novamente, ele faz caminhadas para clarear a mente, e isso não é estranho. Ele ficou zangado depois que eu disse quanto tempo mantive isso para mim e, para ser clara, pedi um cronograma. Eu lhe contei sobre os médicos, o óleo de cobra e a terapia. Eu sabia que ele ia ficar bravo, mas John estava vermelho e absolutamente silencioso. Só o vi verdadeiramente bravo uma vez antes e isso me paralisou completamente, ao vê-lo me olhar daquele jeito. John nunca me machucou nem me fez sentir pequena ou vulnerável. O tamanho dele sempre me fez sentir segura, mas naquele momento me senti diferente. Ele simplesmente se afastou, pegou sua bolsa de laptop e disse que ia para a casa de um amigo. Tenho a sensação de saber qual amigo, mas não tive a chance de perguntar. Não tive notícias dele desde que saiu, há 2 dias. Liguei e mandei mensagens, mas ele não me respondeu diretamente. Em vez disso, recebi uma ligação da irmã mais velha dele, ela me pediu para deixá-lo em paz e deixá-lo resolver as coisas por enquanto, pelo menos sei que ele está em um lugar seguro. Ela me perguntou o que eu fiz para irritá-lo tanto e eu, burramente, contei-lhe a verdade. Isso foi ótimo. Eu realmente precisava de um puxão de orelha, porque isso só pode ajudar, certo? Sarcasmo, caso não esteja claro. Neste ponto, só quero que ele volte para casa. Ele foi o parceiro perfeito e quero que fale comigo. Ele não merece isto, eu nunca deveria ter guardado isso comigo. Nós temos uma maldita cama king size onde estou dormindo sozinha, os cachorros estão claramente confusos, dormindo perto da porta, porque sou a única que os alimenta e os leva para passear, em vez de nós dois. Meu plano, se ele concordar, é sugerir terapia de casais. Isso é tudo que tenho. Atualização. Ele está indo embora, mas claramente está tentando arruinar minha vida no processo. John decidiu partir. Os trâmites do divórcio já estão bagunçados porque ele contestou nosso acordo pré-nupcial no tribunal e o juiz o considerou inconcebível porque eu havia violado ao dizer ao John para basicamente trair, se ele quisesse fazer sexo novamente. Eu não fazia ideia de que ele havia contratado um advogado, então fui sozinha e despreparada. Porque ninguém neste processo todo vê que estou infeliz e não quero que ele vá embora, de jeito nenhum. Não entendo por que fazer sexo é tão importante para ele. Fizemos tantas outras coisas juntos e só porque não quero fazer uma delas novamente, tudo acabou. Onde foi parar o consentimento? Agora temos que brigar pela casa, pelos cachorros e ele está atrás até dos ativos da empresa. Poderíamos ter nos separado facilmente, mas ele decidiu ser mesquinho, em vez disso. Minha única opção para proteger o negócio que comecei durante a faculdade é usar advogados que ele nunca poderia pagar. Nossa vida inteira virou uma droga e estou lutando para entender por que estou sofrendo por isso. Atualização. Ainda não falei com John sozinha, desde que ele saiu de casa. Dito isso, tive tempo para pensar e não vou guardar rancor dele. Porque eu deveria, quando, claramente, sou eu a que tem problemas. Ele não disse isso em voz alta, mas acho que nunca vai querer me ver novamente, e acredito que isso pode ser o melhor para ambos, sinceramente. Eu estava super chateada no início, mas era apenas dor, medo de ficar sozinha e medo da mudança. Eu não tinha o direito de ser tão possessiva com alguém que eu estava claramente tratando mal. Então,
Aqui está um resumo dos últimos meses. Nossos aniversários passaram, então agora temos 30 e 31 anos. Nós nos enviamos cartões, mas foi possivelmente o pior aniversário que qualquer um de nós já teve. A anulação inicial do pré-nupcial do juiz foi revertida, graças a Deus. Isso tornou o processo mais fácil de resolver no papel. Meus funcionários não teriam seus empregos em risco por causa dos meus erros e egoísmo em relação ao meu marido, ainda não oficialmente divorciados. Ativos do casamento divididos, cada um de nós ficando com um cachorro. A cachorra mais velha faleceu, não foi inesperado, ela era uma cachorrinha idosa. Estou comprando a parte dele na empresa com fundos pessoais, o que se resume a dar a ele ativos privados ou dinheiro equivalente à metade do valor da empresa que foi criada durante o nosso casamento, o que representa cerca de 10% do total. Eu poderia ter brigado por isso, mas não quero e não seria certo. John precisa recomeçar e essa quantia o ajudará a se estabelecer onde ele quiser. Talvez ele finalmente consiga aquele diploma em história que sempre quis, mas tinha dificuldade em justificar voltar à faculdade por um capricho. Eu admito que meus posts anteriores eram todos a partir da minha perspectiva, mas eu realmente não sei como contar o lado dele. Então, não sei o que fazer além de relaxar e não agir como se eu fosse a única machucada aqui. Fiz isso no meu último post, olhando para trás, eu teria dito e feito coisas diferentes, com certeza. Só que não há conserto para isso e acho que vou ter que aceitar as consequências. Estava bêbada quando postei. Sim, haha. Isso desculpa a minha atitude egoísta? Definitivamente não. Ainda vou a médicos, terapeutas. Ainda sinto repulsa pela ideia de contato sexual, até mesmo a autoestimulação. Parece que não há, fisicamente, nada errado comigo, mas minha terapeuta acredita que há uma razão mais profunda, claro, né? Penso que qualquer um diria que não estou totalmente bem mentalmente. Não estou infeliz com isso, não é algo que sinto falta ou desejo, então talvez não seja tão ruim. Nossos amigos em comum, na maioria das vezes, não estão tomando partido, o que é bom. Há alguns que me chamaram a atenção pela minha falta de consideração e outros que são excessivamente dramáticos. Estes acham que John perdeu o rumo e é culpa dele, ou minha culpa, como se isso importasse neste ponto. Eu sempre vou me sentir mal por isso e John continuará me odiando. Quanto a John, desejo a ele tudo de melhor, mas sua vida está realmente destruída e eu não posso ajudá-lo. Ele ficou um pouco selvagem e irritado por um tempo e, durante esse período, queimou muitas pontes. Nossas famílias pensaram por um tempo que ele tinha me tratado mal no casamento, mas eu tive que esclarecer que fui eu quem errou. Ele se mudou para uma cidade vizinha da metrópole, que é uma casa agradável, mas da última vez que eu estive lá, ela cheirava a álcool, então não voltei mais. Mencionei isso para a mãe dele e ela o está ajudando com um programa. Da última vez que ele caiu no alcoolismo, eu estava lá para tirá-lo, mas não posso mais, então isso me preocupa. A única vez em que tivemos algum contato físico desde a briga foi para nos abraçarmos depois que Lila, nossa cachorrinha mais velha, de 13 anos, morreu. Eu estava com Lila, na época, e ela simplesmente não acordou uma manhã. Ele veio com a sua irmã, choramos e compartilhamos algumas lembranças. Nós adotamos cerca de um ano após nosso casamento, então realmente foi um dia de nostalgia. Por aqueles breves momentos, éramos uma família novamente. Isso foi há mais de um mês e não nos falamos novamente fora das reuniões legais. Eu não sei mais o que dizer neste ponto. Há apenas tanto a dizer depois que todos os papéis estão prontos, então talvez eu só atualize minha conta com minha jornada solo, quem sabe. Não vou voltar a trabalhar tão cedo. Contratei um COO, para que eu não precise realmente trabalhar tanto, e então, isso será bom. Posso respirar e decidir o que precisa ser feito para que eu seja realmente feliz novamente. Talvez eu não possa ser feliz como era. Talvez ele tenha sido minha única chance? Temos uma segunda chance para a verdadeira felicidade? Atualização. Buscando conselhos sobre como ser amiga do meu ex novamente, apenas não tão próximos como antes. Já faz um tempo desde que postei, mas estou indo bem, acho. Preciso desabafar e pensar nisso novamente, porque parece que meu ex e eu estamos nos tornando amigos novamente, e eu nem sei como navegar nisso. Versão resumida.
Perdi meu desejo sexual. Menti para meu marido sobre isso, não contei a ele da maneira mais tática, ele pediu o divórcio, tentou torná-lo complicado, eventualmente recuou e nos divorciamos normalmente. Primeiro, não, eu ainda não tenho uma resposta sólida para o motivo. Sim, 12 médicos e nenhuma resposta. Estou apenas quebrada, por enquanto. Mesmo que eu tivesse uma resposta, não consigo imaginar uma maneira de explicar isso sem parecer que estou dando desculpas. Meu ex e eu tivemos algum tempo para nos acalmar, superar o processo e realmente conversar, com uma terapeuta presente, obviamente. Isso foi bom, porque ambos precisávamos de encerramento e concordamos que precisávamos de mais tempo, em vez de simplesmente explodirmos e nos separarmos com um processo confuso e relacionamentos desfeitos. Fomos uma parte enorme das vidas um do outro, mas ainda é tão difícil imaginar nunca mais nos vermos. Eu realmente o machuquei. Ele tinha razão para ficar chateado, especialmente porque eu não formulei exatamente nada corretamente, e ele interpretou como uma acusação. Ele também reagiu, mas, honestamente, não tenho certeza se foi uma reação exagerada. Uma coisa que surgiu das sessões foi que começamos a conversar fora do consultório da terapeuta. Ainda compartilhamos todos os mesmos interesses e ainda somos as mesmas pessoas de antes, apenas não casadas mais, e achamos que ser amigos pode ser algo viável. Há alguém por aí que tem dicas para ser apenas amigo casual de um ex? Nossa terapeuta parece não estar desencorajando, mas não nos diz como sermos apenas amigos. Ela parece acreditar que podemos nos reconciliar e voltar a nos amar, mas eu sei melhor. Edição: ele se divorciou de mim porque eu menti para ele por muito tempo e ele não podia mais confiar em mim no relacionamento. Ele nunca mais pode confiar que iria querer intimidade novamente, ele não pode confiar em mim para não desabafar nossa vida sexual com terceiros, o que eu fiz e lhe causou grande constrangimento. As pessoas em nossa vida tomaram partido e algumas o trataram como um estuprador. A confiança foi quebrada, ele se sentiu caluniado e pediu o divórcio. Muito obrigado por assistir. Comente sobre as histórias, dê like se gostou e confira o último vídeo. Se inscreva no canal e confira nossa loja no primeiro link da descrição. Uma boa noite, pessoal.